As ruas de Alexandria nunca estiveram tão barulhentas e, ao mesmo tempo, tão sem esperança. No ano 30 a.C., o destino do Egito estava sendo decidido pelo som das sandálias dos soldados romanos batendo contra o chão de pedra. Enquanto o exército de Otaviano avançava, a rainha Cleópatra permanecia refugiada em seu mausoléu. Não era um esconderijo qualquer, era um monumento cercado pelos maiores tesouros que ela conseguiu reunir ao longo dos anos. Ouro, joias e especiarias estavam por todo lado, mas agora pareciam ter pouco valor diante da queda iminente da cidade. Ela sabia que as defesas tinham cedido e que o tempo de diplomacia tinha acabado. Otaviano, o homem que um dia seria conhecido como o Imperador Augusto, não demorou a chegar ao local. Quando ele finalmente confrontou a rainha, não houve a cortesia que se esperava entre dois governantes de grandes nações. Ele olhava para Cleópatra com o desprezo de um conquistador que já havia vencido antes mesmo de lutar. Para ele, aquela mulher não era uma monarca poderosa que governou o Nilo com inteligência, mas apenas um troféu de guerra valioso que ele pretendia levar para Roma. Otaviano queria que ela caminhasse acorrentada pelas ruas romanas em um desfile de vitória, servindo de entretenimento para a multidão e provando que o Egito era agora apenas mais uma província submissa. Ele disse coisas duras sobre a decadência do reino dela e sobre como ela havia se tornado dependente de generais romanos. Qualquer outra pessoa naquela situação estaria chorando ou implorando por misericórdia. Mas Cleópatra não era uma pessoa comum. Ela manteve um silêncio absoluto e frio, e sem as reações dramáticas que Otaviano esperava. Era uma calma real, de quem entende que o controle sobre a própria vida não depende de exércitos, mas da própria vontade. Ela não respondeu aos insultos e não se deixou abater pelo tom de superioridade dele. Olhou para o conquistador com uma dignidade que o deixou confuso e até um pouco irritado. Ele queria ver uma mulher derrotada, mas encontrou uma soberana que já estava planejando seu último ato de independência. Cleópatra sabia que um trono não é definido pelo tamanho do território que se governa, mas pela liberdade de nunca se tornar um súdito de ninguém. Em meio a essa tensão sufocante, a rainha pediu um momento de privacidade para se preparar. Ela alegou que precisava de tempo para se organizar antes de ser levada. Os guardas romanos, ou acreditando que ela estava apenas se arrumando para a rendição final, ou cuidando da aparência, não prestaram muita atenção quando alguns servos leais trouxeram uma cesta de figos para dentro do mausoléu. Era um gesto simples, algo que parecia inofensivo no meio de tanta riqueza e destruição. Mal sabiam eles que aquela cesta carregava o segredo para o ato final de Cleópatra. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está nos assistindo. Para entender como a rainha chegou a esse ponto de isolamento no mausoléu, precisamos voltar no tempo e olhar para quem ela realmente era por trás dos mitos. Muita gente acredita na história de que ela era apenas uma mulher bonita que usava o charme para seduzir homens poderosos. Mas a realidade histórica mostra algo muito mais profundo. Cleópatra pertencia à linhagem dos Ptolomeus, uma dinastia de origem grega macedônica, que governava o Egito desde a morte de Alexandre, o Grande. O detalhe curioso é que, embora governassem o Egito por quase 300 anos, os Ptolomeus viviam como estrangeiros em sua própria terra, raramente aprendendo a língua do povo. Cleópatra quebrou essa tradição. Ela foi a primeira de sua linhagem a aprender a língua egípcia, além de ser poliglota e falar fluentemente vários outros idiomas. Sua verdadeira força não estava em sua aparência, mas em sua educação refinada e intelecto agudo. Ela passou grande parte da sua juventude estudando na grande biblioteca de Alexandria, o maior centro de conhecimento do mundo antigo. Enquanto outros membros da corte se perdiam em festas e luxos, ela se aprofundava em temas como política, economia, de retórica e até medicina. Ela entendia como as engrenagens do poder funcionavam e sabia que o Egito precisava de uma liderança forte para não ser engolido pelo crescimento de Roma. Essa erudição permitiu que ela administrasse a economia do reino com precisão, cuidando das cheias do Nilo e garantindo que o povo tivesse o que comer mesmo em tempos de crise. Desde o início de seu reinado, ela enfrentou desafios brutais dentro da própria família. O conflito civil contra seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, foi uma guerra de vida ou morte. Em um mundo dominado por generais que não aceitavam ser comandados por uma mulher, Cleópatra teve que ser mais esperta e corajosa do que todos eles juntos. As intrigas no palácio eram constantes e perigosas, forçando
forçando a rainha a viver em um estado de alerta permanente. Foi essa necessidade de sobrevivência que a levou a buscar alianças estratégicas com os homens mais poderosos de Roma, como Júlio César. O encontro entre os dois, muitas vezes descrito como um romance de cinema, foi na verdade um movimento político calculado. Ela precisava de apoio militar para retomar seu trono, e César precisava das riquezas e dos grãos do Egito para manter Roma funcionando. Era uma parceria de interesses em um mundo onde a fraqueza significava o fim de uma nação. A linhagem dos Ptolomeus sempre foi marcada por uma mistura de tradição grega e um certo isolamento em relação ao povo egípcio. Eles governavam o país a partir de Alexandria, mantendo costumes estrangeiros e distantes e ignorando a língua da terra que sustentava o reino. Cleópatra, no entanto, percebeu muito cedo que esse isolamento seria sua ruína política. Enquanto seus parentes se perdiam em banquetes luxuosos e brigas internas pelo trono, ela se dedicou a aprender fluentemente a língua egípcia, tornando-se a primeira de sua poderosa dinastia a fazer isso em séculos. Esse gesto não foi apenas simbólico, foi uma ferramenta política poderosa que permitiu que ela conversasse diretamente com os poderosos sacerdotes e com a população comum. Além do egípcio, ela dominava vários outros idiomas, o que a transformou em uma diplomata nata, capaz de negociar novos termos complexos sem depender de intermediários. Alexandria era a maior metrópole cosmopolita da época, um caldeirão de culturas onde o conhecimento era valorizado tanto quanto ao próprio ouro. Cleópatra passou boa parte de sua juventude na grande biblioteca, estudando filosofia, política e as leis do comércio. Diferente do que os mitos posteriores criados pelos romanos sugerem, sua maior arma nunca foi apenas a sedução física, mas sim o seu intelecto extremamente afiado. O charme dela residia em sua conversa estimulante e no tom de sua voz marcante. Ela sabia usar seu vasto conhecimento técnico para prever movimentos econômicos e gerir a administração pública com muito cuidado. Ela entendia como as engrenagens de Roma funcionavam e sabia que, para o Egito sobreviver, ele precisava ser útil e indispensável aos interesses romanos, mas o caminho para o poder absoluto foi cercado de traições. Cleópatra teve que enfrentar seu próprio irmão, Ptolomeu XIII. A corte egípcia era um ambiente muito hostil e complicado, onde ela era vista apenas como uma mulher que deveria ser submissa e silenciosa. A solidão do trono começou a pesar quando ela foi traída e expulsa de Alexandria, sendo forçada a buscar refúgio precário nas areias do deserto. Foi nesse momento de isolamento e perigo extremo que ela planejou o encontro estratégico que mudaria sua vida para sempre. A famosa história de ter se escondido em um tapete para entrar no palácio e alcançar Júlio César não foi um capricho romântico, mas uma manobra de guerra desesperada. Ela precisava do apoio militar de César para recuperar seu lugar de direito no trono. Júlio César ficou profundamente impressionado com a visão política e a coragem da rainha. Com o apoio das legiões romanas, Cleópatra derrotou as forças de seu próprio irmão e retomou o controle total do reino. No entanto, ela sabia que conquistar o trono era apenas o começo. Para garantir a estabilidade interna de seu reino e evitar novas revoltas populares, ela usou a religião de forma estratégica. Cleópatra se apresentou ao povo como a encarnação terrena e viva da grande deusa Ísis. Essa fusão entre autoridade política e divindade deu a ela um controle social que ia além das leis humanas. Ela assumiu a gestão direta das cheias do Nilo, investindo em infraestrutura para garantir colheitas abundantes e uma economia nacional sólida. Sob seu comando, o Egito floresceu comercialmente. Mesmo com o sucesso na administração, a política internacional continuava sendo um terreno instável e perigoso. O assassinato de Júlio César nos degraus do Senado romano foi um golpe político devastador nos planos de Cleópatra. Em um único instante, o pacto que garantia a segurança do Egito desapareceu. Ela se viu novamente em uma posição vulnerável, tendo que proteger seu filho, Cesarião, da fúria dos novos líderes romanos. Foi essa necessidade urgente de proteção e de manter a soberania e a independência de seu país que a levou a buscar uma nova e perigosa aliança com Marco Antônio. Ele era o general mais popular de Roma e parecia ser a única barreira capaz de conter o avanço de Otaviano. A parceria com Marco Antônio era o seu último grande jogo geopolítico para evitar
evitar que o Egito fosse engolido pelo voraz expansionismo romano. A aliança com Marco Antônio foi o último grande movimento no tabuleiro de xadrez, que era a vida de Cleópatra. Após o assassinato de César, o mundo romano estava dividido e ela precisava escolher um lado para garantir a segurança do Egito. Marco Antônio parecia a escolha lógica. Ele era um general respeitado e controlava as províncias do leste. Cleópatra não se uniu a ele por simples afeto, mas porque via nele a força militar necessária para manter a independência de seu reino. Juntos, eles planejaram um novo centro de poder, misturando a cultura grega com a força de Roma. No entanto, esse projeto era uma ameaça direta a Otaviano, que via a união dos dois como um ato de traição contra o Senado romano. A tensão entre os dois lados explodiu na Batalha de Ácio. Foi o momento que decidiu o futuro do mundo antigo. Cleópatra estava presente, observando o combate de seu próprio navio de comando. O que deveria ser uma vitória estratégica se transformou em um desastre. A frota de Otaviano era mais organizada e eficiente. Quando ela percebeu que as linhas de defesa estavam sendo destruídas, e tomou a decisão de recuar com seus barcos e voltar para o Egito. Marco Antônio, em um momento de desespero, abandonou seus homens e a seguiu. Essa retirada selou o fim de seus planos. Eles voltaram para Alexandria, não como líderes vitoriosos, mas como fugitivos. A notícia da derrota se espalhou, e a confiança no governo de Cleópatra começou a ruir. Nos meses seguintes, Alexandria viveu um clima pesado de fim de era. Cleópatra via as tropas romanas se aproximarem cada vez mais. Ela tentou organizar as defesas, mas sabia que o exército de Otaviano era impossível de deter. Enquanto Marco Antônio se perdia na melancolia e na bebida, a rainha mantinha a cabeça erguida. Ela começou a estudar venenos e a buscar a melhor maneira de morrer com dignidade. Para ela, o pior destino possível não era o fim da vida, mas ser levada para Roma em correntes, para que a multidão risse da rainha, que ousou desafiar o império. Ela via Otaviano como um homem frio, alguém que enxergava o Egito apenas como um cofre a ser aberto e saqueado. Quando Otaviano finalmente entrou em Alexandria, a resistência foi pequena. O exército de Marco Antônio tinha desertado quase por completo. Marco Antônio, ao receber uma notícia falsa de que Cleópatra tinha morrido, tirou a própria vida. A rainha se refugiou em seu mausoléu, cercada por ouro e joias. Ali, ela esperou o momento certo. Otaviano queria capturá-la viva, enviando ordens para que ela não se machucasse, pois desejava exibir seu troféu de guerra no desfile da vitória. Mas Cleópatra foi mais esperta. Ela preparou seu ato final de soberania. A cesta de figos, trazida por seus servos de confiança, escondia a pequena serpente que seria sua porta de saída. Os guardas romanos não perceberam a manobra até que fosse tarde demais. Ao escolher a áspide, ela abraçou a cultura do seu povo uma última vez. A serpente era um símbolo de proteção dos faraós na tradição egípcia. Morrer por sua picada era uma forma de garantir que ela passaria para o outro mundo como uma monarca invicta. Quando os soldados de Otaviano invadiram o mausoléu, encontraram Cleópatra morta em seu leito real, vestida com suas melhores roupas e a coroa firme na cabeça. Ela tinha vencido o inimigo no último instante. Otaviano ficou com a terra e com os templos, mas não conseguiu a humilhação da rainha. Ela morreu como viveu, no comando de seu próprio destino, recusando-se a ser súdita de qualquer homem. Com a morte de Cleópatra, o Egito foi transformado em uma província romana. A era helenística chegava ao fim de forma trágica. O mundo antigo mudou para sempre, e Roma passou a dominar tudo com punho de ferro. O Egito tornou-se o celeiro do império, fornecendo o trigo que alimentava as legiões. Mas a figura de Cleópatra não foi apagada. A história é escrita pelos vencedores para tentar apagar os vencidos, mas a memória da última rainha do Egito sobreviveu. Ela soube transformar sua queda no ato final de sua própria lenda, garantindo que seu nome nunca fosse esquecido pelo tempo.